levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Primeiro domingo do tempo da Quaresma, preparação para a grande celebração da Páscoa, a maior festa do cristianismo. Somos ajudados neste tempo pela palavra de Deus, a vida da comunidade e pela campanha da fraternidade, que neste ano nos convida a refletir a amizade social, que é o amor presente nas relações sociais, para construir assim a fraternidade universal, desejada, sonhada por Deus e que deve ser também desejada e sonhada por todos nós. Somos todos irmãos e irmãs, é o lema da campanha da fraternidade deste ano. A palavra de Deus proclamada neste primeiro domingo da Quaresma garante-nos que Deus está interessado em destruir o velho mundo do egoísmo e do pecado e em oferecer aos homens e mulheres um mundo novo de vida e de felicidade sem fim. A primeira leitura, um trecho do livro do Gênesis, traz para nós o dilúvio. O dilúvio simboliza a humanidade sufocada pela violência e pelo mal. O que Deus quer é uma vida nova, uma nova forma de vida fundamentada na justiça, na solidariedade, na fraternidade humana, como nos propõe a campanha da fraternidade. Fraternidade e amizade social. O dilúvio foi consequência da desobediência do ser humano ao projeto de Deus. Não foi Deus que mandou o dilúvio. Deus quer sempre o bem da humanidade. Deus quer que a humanidade tenha vida. Então o dilúvio aconteceu porque o ser humano, na sua autossuficiência, prescindiu de Deus. Quis ser o critério último entre o bem e o mal. Esse é o pecado original. O pecado de Adão e Eva e o pecado da humanidade. Querer ocupar o lugar do Criador. Quando a criatura quer ser criadora, só acontece tragédias, catástrofes, dores e sofrimento. Então o dilúvio aconteceu por isso. Porque o ser humano quis ser o critério último entre o bem e o mal, a autossuficiência. Quis ocupar o lugar do Criador. Quis ser o Criador, não criatura. Aí veio o dilúvio. E essa autossuficiência continua hoje. Quantas pessoas que querem ser donas do mundo, donas da vida dos outros, quer determinar quem deve viver e quem deve morrer. Quantas pessoas autossuficientes, que querem ser o critério útil entre o bem e o mal, que prescinde de Deus. E aí o que nós temos? A destruição da criação, da natureza, a banalização da vida, a corrupção, a desigualdade social, o desprezo pelo outro. Por isso que a campanha da fraternidade propõe
a amizade social, abrir os nossos círculos, abrir os nossos espaços, alargar a tenda, acolher a todos e colocar Deus no centro, se libertar da autossuficiência, do egoísmo que escraviza e que destrói as relações humanas, as relações sociais. Deus faz uma aliança com toda a humanidade e com toda a criação e promete que não haverá mais dilúvio. Ele promete e assume sozinho este pacto. É a manifestação clara do amor de Deus por todas as criaturas. O que Deus quer é a vida de todos e de tudo, com harmonia e equilíbrio. É o apelo, é o grande apelo ecológico. Cuidar da criação, cuidar da casa comum, cuidar da vida humana, principalmente a vida mais frágil, a vida mais sofrida, aqueles que têm os seus direitos negados e diminuídos, cuidar da vida ameaçada. Isso é muito importante. Deus quer que nós vençamos o mal. Nós temos que ter essa consciência que nós não podemos permitir que o mal vença. Porque quem tem a última palavra na história, no mundo, na nossa vida, é Deus. É Deus que tem a última palavra. Por isso que nós não podemos permitir que o mal ocupe o lugar do bem, seja na nossa casa, na nossa família, seja na igreja, seja na sociedade, em qualquer lugar. O bem tem que vencer. É o bem. Por isso que nós devemos ser pessoas do bem e de bem. Aonde o mal quer se instalar, nós ali, iluminados pela palavra de Deus, pela doutrina social da igreja, devemos combatê-lo. Deus venceu o mal na ressurreição de Jesus. E nós também devemos vencer o mal. A última palavra é de Deus, que é uma palavra de vida, de esperança, de libertação, de ressurreição, de salvação. O mal, a destruição, a morte, não vem de Deus. Vem do ser humano que escolhe o seu próprio paraíso, que quer construir o seu próprio paraíso e prescinde do paraíso de Deus. Lá no jardim do Éden, então, Deus lá colocou o seu sonho, o seu desejo, o paraíso. Uma terra onde corre leite e mel, quer dizer, uma terra de liberdade, de justiça, de fraternidade e de amor. Mas aí o ser humano não é esse paraíso que eu quero. Eu quero o meu paraíso, eu quero o meu bem-estar, eu quero fazer a minha vontade. Aí então entrou o mal, aí então entrou a destruição, aí entrou a morte. O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com a humanidade e toda a criação. O homem fez o arco para a guerra. Deus retoma o arco como símbolo da paz. O homem e a mulher são os únicos responsáveis pela conservação e melhoramento da vida no planeta. Para isso, eles têm a cobertura do Deus da aliança, do Deus da paz. O Evangelho traz para nós as tentações sofridas por Jesus no deserto
e depois o convite para aderir à comunidade do reino, mediante a conversão e a adesão ao seu evangelho. Então, depois do batismo, Jesus age pela força do Espírito Santo. O texto do evangelho diz que o Espírito o impeliu para o deserto. O Espírito é aquele que vai sempre animar Jesus na sua missão, para ele ser fiel a Deus até o fim. Por isso que São João então vai dizer que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o extremo, até a entrega da vida, porque ele foi conduzido pelo Espírito. E esse mesmo Espírito que conduziu, que animou Jesus, continua nos conduzindo e nos animando, para que no hoje da história, na igreja, na sociedade, nós sejamos fiéis a Deus. Nós possamos testemunhar o seu amor, que salva, que liberta, que gera vida e esperança. O deserto simboliza o povo de Israel, que não quer acolher Jesus, mas o enche de tentações de todos os tipos. O deserto é o lugar do encontro com Deus. Foi no deserto que Deus propôs a Israel uma aliança. Contudo, o deserto é o lugar da prova, da tentação. O deserto para onde vai Jesus é, portanto, o lugar do encontro com Deus e do discernimento dos seus projetos. É o lugar da prova, onde o Senhor foi confrontado com a tentação de abandonar Deus e de seguir outros caminhos. Então, nesse deserto, Jesus ficou 40 dias. O 40 é frequente no Antigo Testamento. Refere-se numerosas vezes ao tempo da caminhada do povo de Israel pelo deserto, desde que deixou a terra da escravidão até entrar na terra da liberdade. Mas também é usado para definir o tempo que Moisés ficou no monte junto de Deus. Recorda também o dilúvio, os 40 dias do dilúvio. Evoca um tempo da prova, que é simultaneamente um tempo em que se manifesta a ação salvífica de Deus. A tentação pretendia induzir Jesus a enveredar por um caminho contrário ao projeto de Deus, à missão que o Pai lhe confiou, frustrando os projetos de Deus que passavam por um messianismo marcado pelo amor incondicional, pelo serviço simples e humilde, pelo dom da vida. Marcos, diferente de Lucas e de Mateus, ele não fala das 3 tentações que Jesus sofreu. Mesmo porque também, quando Mateus e Lucas falam de 3 tentações, é claro que eles não estão dizendo que Jesus teve 3 tentações. É para dizer que toda a vida de Jesus, em toda a sua missão, ele sofreu tentação. Ele foi tentado a ser infiel a Deus. Ele foi tentado a não realizar a missão que o Pai lhe confiou. E as tentações de Jesus são também as tentações que nós sofremos. Quem ainda não foi tentado, ou não é tentado, todos os dias, em todos os momentos? E como que Jesus venceu a tentação? Por causa da sua intimidade com o Pai.
porque ele buscou na palavra de Deus, na força da oração, a vontade de Deus. E ele sabia que que se ele cedesse a Satanás, ele não cumpriria até o fim a missão que o Pai lhe confiou. Por isso que nós temos que ter intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus se dá na oração, na escuta da sua palavra, na participação na vida da comunidade. Então Jesus buscou em Deus, na intimidade com Ele, a força para dizer não a Satanás, às suas propostas, às suas seduções. E quem é Satanás? Às vezes pinta o diabo como se ele tivesse chifre e um rabo de fogo, né? Não. Satanás pode ser eu, pode ser você. Quem foi Satanás na vida de Jesus? Olha aí, gente, que coisa séria. Quem foi Satanás na vida de Jesus? Os grupos religiosos da sua época. Pessoas religiosas que não queriam que Jesus fosse fiel a Deus. Que não queria que Jesus andasse pelos caminhos de Deus, mas pelos seus próprios caminhos, pelos caminhos do mundo. Queriam que Jesus fosse mundano. Eram as pessoas religiosas, os fariseus, os mestres da lei. E hoje não seria diferente não, viu gente? E hoje não seria diferente. Então, Satanás significa adversário, ou seja, pessoas e sistemas que se opõem ao projeto de Jesus. Portanto, mais do que um ser específico, Satanás é toda e qualquer realidade adversa ao reino de Deus, ao Evangelho. Satanás hoje também são esses grupos conservadores da Igreja Católica, que quer que a Igreja volta para trás. Não quer que a Igreja siga as pegadas do Concílio Vaticano II. Quer que a Igreja volta para trás na liturgia, na pastoral, na maneira de anunciar o Evangelho. Quer uma igreja de sacristia, uma igreja voltada para si mesma, não uma igreja voltada para o mundo, presente no mundo. Uma igreja que seja sacramento do amor de Deus para o mundo. Não quer uma igreja encarnada no mundo dos pobres, dos sofredores e assim por diante. Esses grupos conservadores são Satanás, que estão aí. Fala mal do Papa, fala mal da CNBB, fala mal da igreja. Veja os absurdos em relação à campanha da fraternidade. Por isso que nós temos que ter discernimento, temos que ser críticos. E olha, quem não está em comunhão com o Papa, quem não está em comunhão com a CNBB, com os bispos, gente, não é católico. Está fora da comunhão com a Igreja Católica. Como é que eu posso ser católico e não aceitar aquele que é o guardião da unidade, que é o Papa, o centro da unidade, a garantia da unidade? Ele e os bispos em comunhão com ele. Então, precisamos falar disso. Até diz, olha, a campanha da fraternidade, vocês não ajudam na coleta, não, porque o dinheiro da coleta da campanha vai para ONGs que são abortistas. Mentira, calúnia, não acreditam nisso. E quem quiser saber melhor o destino da coleta da campanha da fraternidade, saber lá os projetos que a igreja promove, é só entrar no site da CNBB. E não precisa de ir muito longe, não. A nossa paróquia foi beneficiada 2 vezes por projetos, frutos da coleta da campanha.
a nível nacional, a CNBB, a nossa associação caritativa, né, que tem um projeto de inclusão social, foi ajudada para o projeto de cabeleireiro. E também o cursinho que é feito aqui no nosso centro social, para ajudar aquelas pessoas a entrarem na faculdade para prestar vestibular, também foi com a ajuda da coleta da campanha da fraternidade. São projetos sociais. É importante a gente saber disso. Aquilo que o Papa diz, né? Com o diabo a gente não conversa. Com Satanás a gente não dialoga. A gente o vence. A gente diz não a ele. Iluminados pela palavra de Deus, pela oração, pela vida de comunidade, pela fidelidade a Deus. E veja que o demônio tentou Jesus até lá no Getsêmani, para Jesus desistir, para ele não ser fiel até o fim. O demônio estava lá. E Jesus então se colocou diante de Deus. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, esta paixão, esta cruz, esta morte, este sofrimento. Porém, que seja feito aquilo que tu queres. Não que Deus queria aquela morte cruel, que Jesus fosse assassinado, não. Mas que Deus queria dele que ele fosse fiel até o fim. E o que Deus quer de cada um, de cada uma, é a fidelidade a ele, a sua palavra, aos seus ensinamentos. Por isso que o Padre Júlio diz, né? A gente não luta para vencer. A gente luta para ser fiel. Para ser fiel a Deus. Por isso que nós não conversamos com o demônio. Por isso que nós temos que ter intimidade com Deus. Pela oração, pela escuta da sua palavra, pela participação na vida da comunidade. A convivência com as feras, como fala o Evangelho, lembra que Jesus veio refazer o paraíso perdido por Adão. Veio realizar a profecia de Isaías, capítulo 11, versículo de 1 a 9, a fraternidade universal, que é a proposta da campanha da fraternidade. O lobo será hóspede do cordeiro, o bezerro e o leãozinho pastarão juntos, e um menino os guiará. Ninguém agirá mal, nem provocará destruição em meu monte santo. Por isso que Jesus é visto como o novo Adão. Aquele que realiza uma nova criação, uma nova humanidade, uma nova história. Aquele que realiza o sonho de Deus, o paraíso, uma terra onde corre leite e mel, uma terra sem males. O serviço dos anjos indica que Jesus é sustentado por seu próprio Deus e Pai. Após a morte de João Batista, aí vem a segunda parte do Evangelho, Jesus anuncia na Galileia dos marginalizados que a espera da libertação chegou ao fim e o reino de Deus está próximo. Completou-se o tempo, quer dizer, a espera acabou. As promessas de Deus se cumprem em Jesus, que veio para que todos tenham vida e vida em abundância. O reino acontece nos atos libertadores de Jesus. Por isso ele diz, o reino está próximo, quer dizer, o reino está acontecendo. E o reino hoje acontece na ação libertadora, pela ação libertadora, nos atos libertadores dos cristãos e cristãs de todas as comunidades. As primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, portanto, são: cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Na quarta-feira de cinzas, quando nós recebemos as cinzas, foi dito isso. Convertei-vos e crede no Evangelho, é a verdadeira penitência.
para entrar na comunidade do reino, para fazer parte da comunidade do reino, Jesus pede só conversão e adesão ao seu evangelho. Converter-se significa transformar a mentalidade e os comportamentos, reformular os valores que orientam a própria vida. Conversão é uma constante na vida do seguidor, da seguidora de Jesus. Significa mudar radicalmente o jeito de ser, de pensar e de agir. Conversão é redirecionar a vida, a nossa vida, para as coisas de Deus, para os valores da sua palavra. Acreditar é, sobretudo, aderir, aceitar a pessoa de Jesus, escutar sua proposta, acolhê-la no coração, fazer dela o guia da própria vida, é escutar essa boa notícia de salvação que Jesus propõe e fazer dela o centro à volta do qual se constrói toda a existência. Nos convertendo a Deus, aderindo ao seu evangelho, nós iremos construir a amizade social, e construindo a amizade social, irá acontecer a fraternidade universal, a fraternidade humana. Vençamos o mal, vençamos Satanás, para que o sonho de Deus se realize. O sonho de Deus, que é a fraternidade universal, a harmonia de toda a criação.